Boa noite, retornando aqui com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? Nós estamos na segunda parte, exatamente a parte que fala das penas e luzes terrestres, e dando continuidade a um item, o último item, né, do capítulo 1, que seria o que fala exatamente sobre o suicídio, né, que é o desgosto da vida. Nós começamos a falar a primeira pergunta, nós vamos fazer uma recapitulação rápida, mas é um assunto muito importante, porque é considerado hoje uma doença mundial, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque onde a gente menos espera, acontece uma fatalidade envolvendo alguém que está espiritualmente abalado. Então, vamos ver o que a espiritualidade ela nos fala a respeito do suicídio, né? A Kardec, vocês vão notar que ele tenta abranger várias desculpas, né? Quando eu falo hoje, inclusive, eu estava conversando com uma pessoa, explicando que nós, seres humanos, nós temos a habilidade de explicar cada uma das nossas atitudes. Nós temos essa habilidade. E o Haroldo, ele fala que é muito perigoso quando você conversa com uma pessoa muito inteligente, que ela é pior ainda, né? Porque pela inteligência e pela retórica dessa pessoa, ela consegue te convencer mesmo quando está errado. Então, esse assunto, o suicídio, é um assunto que a gente deve estudar muito, aprender muito. Por quê? Porque pode ser que sejamos nós a usar dessas ferramentas e desse conhecimento para conseguir salvar algum irmão nosso que está espiritualmente abalado. Tá certo? Então, vamos ver o que Kardec tem para nós, o que a espiritualidade tem para nós, né? Nós estamos falando exatamente o último item, né, que é a questão 943 em diante, o desgosto pela vida, né? Então, vamos lá. Na 943 vem a primeira pergunta: de onde vem o desgosto pela vida que arrebata alguns indivíduos sem motivos plausíveis? E aí ele deixa claro, né? Porque é o efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade, ou seja, quando você consegue resolver todos os seus problemas, vamos falar assim, né? Você consegue saciar todas as suas vontades, vamos usar melhor essa palavra. Para aquele que exerce suas faculdades com objetivo útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida escoa-se mais rapidamente. Suporta as vicissitudes tanto mais paciência e resignação, quanto mais age visando a felicidade mais sólida e mais durável. O próprio Chico e a própria Joana de Ângeles deixa muito claro, né? Normalmente a pessoa que fala sobre suicídio, ela está deprimida. O Chico, eu falei no nosso estudo passado, que ele tinha uma tarefa que ele fazia quando ele se sentia nesse estado, né? Ele ia visitar a periferia da cidade. E aí ele voltava melhor mesmo, muito bem, porque ele conseguia enxergar o tanto que ele deveria ser grato a Deus, né, pelas bênçãos que ele tinha. Ele conseguia ver coisas assim muito, muito, muito precisando de todo o apoio dele, espiritual, moral e tudo mais. E a Joana de Ângeles fala, né, que não existe nada melhor para a depressão do que o trabalho caritativo, né, executar caridade. Isso dá um objetivo muito grande à vida das pessoas, né? As pessoas se sentem úteis. E a pessoa se sentindo útil, ela faz o quê? Ela dá um sentido à vida. E aí não há espaço para discutir a palavra suicídio. Na questão 944, o Kardec faz a pergunta: o homem tem direito de dispor de sua própria vida? A resposta é clara, né, gente? Não, só Deus tem esse direito. E aí ele usa um termo aqui que chama atenção, né? O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Você vê que ele usa o termo suicídio voluntário. E aí a pergunta do Kardec: mas como assim? Existe outro tipo de suicídio? Aí ele fala: o louco se mata, mas não sabe o que se faz. E vamos incluir aí como louco nós, né, que vamos nos suicidando aos poucos no dia a dia, né? Nós vamos agredindo a nossa saúde, nós vamos fazendo escolhas cada vez mais complicadas que nos complicam a vida. Por exemplo, nós hoje sabemos
né, que existe um risco real de contrairmos, né, o vírus. Então, assim, dá para a gente brincar? Dá para a gente ficar acreditando? Lógico, não vou ficar louco, nossa, vou pegar, vou morrer, né? Porque o próprio Divaldo já falou sobre isso. Então, assim, não é disso que nós estamos falando, mas eu não posso ser irresponsável a ponto de me expor de tal maneira que qualquer pessoa que passar contaminada próxima a mim, eu vou me contaminar também e serei agente de contaminação de várias pessoas. Por isso que na hora que ele fala, um suicídio voluntário, isso acaba sendo, né? Que você tem consciência de tudo, já leu sobre tudo, e aí mesmo assim você faz. Então ele falou, isso é uma coisa complicada, né? E aí ele vai mostrando várias, aí, à medida que a gente foi estudando, ele detalha melhor, né? Então vamos continuando. Aí ele pergunta na 945 o que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto pela vida. Você vê que ele está sempre tentando, o Kardec está tentando sempre justificar o ato, né? Aí ele fala, olha, é insensato. Por que não trabalhar? A existência não lhes teria sido tão pesada. Então, se você... O que é trabalho para a espiritualidade? Trabalho para a espiritualidade é qualquer fim útil que você dê ao seu tempo. Isso é trabalho para a espiritualidade, né? Então, o que ele está falando é exatamente isso. Se você der um fim útil à sua existência, então não tinha por que você estar desgostoso com a vida, né? Na 946, ele vem ainda mais, ele vem de roubar mais uma desculpa, né, que é o quê? O que pensar do suicídio que tem por objetivo escapar às misérias e decepções desse mundo? Gente, são as misérias e decepções desse mundo que nos educam, né? Então, como assim eu sair pela porta do suicídio? Não existe isso. Aí a resposta não poderia ser outra, né? Pobres espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem, não aos que não têm forças nem coragem, né? Então, ou seja, Deus pede que você vai fazer a sua parte e nós vamos estar te ajudando. Quando ele fala nós, é a espiritualidade, né? A espiritualidade sempre vai estar te ajudando. E te ajudando como? Te fortalecendo para passar por aquela experiência. Não dá para você achar que você está aqui de férias, que você está aqui porque o mundo, como se diz, né? O mundo está aqui à sua disposição, não é assim, né? Então você está aqui porque você quer evoluir, você quer aprender, você quer desenvolver um lado moral e espiritual melhor. Então, igual ele falou, não é para você ficar se fraquejando, eu vou desistir, eu vou desistir. Não, não é isso. O que Deus espera é que você tenha resignação para os momentos ruins. E na resignação é que ele te fortalece. Lembra de Paulo? Quando sou fraco é que me sinto forte, né? Paulo já dá a dica para a gente. Ele tem essa frase na Bíblia. E aí ele continua, né? As tribulações da vida são provas ou expiações. E os que suportam sem queixa são felizes. E os que, ao contrário, que aguardam a saída através do suicídio, eles vão ser infelizes. Aí ele faz a pergunta, o acaso, a sorte, para me servir de sua linguagem, pode, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para fazer sentir mais tarde de forma mais cruel o vazio de suas palavras. Ou seja, não dá para a gente ficar aguardando, eu deveria ter mais sorte na vida, precisava ganhar na loteria acumulada. Então, assim, isso tudo são lenitivos psicológicos para a gente tentar ter uma vida mais fácil. Gente, nosso plano reencarnatório é um acordo entre nós e a espiritualidade. Então, não tem porquê a gente agora que está aqui começar a desistir, né? E vamos lembrar que já estudamos aí, quem está conosco aí já há mais tempo, né? Nós já passamos por questões onde deixou claro, olha, tem vezes que o que você passa não é do plano encarnatório, isso é a escolha que você fez nessa encarnação. Então, já que você fez a escolha nessa encarnação, nada mais justo de que você ter a resignação de conseguir, de passar pelas consequências da escolha feita, né? E olha que na 946A, ele continua perguntando, e aqueles que conduziram a pessoa infeliz para esse ato de desespero, sofrerão as consequências disso? Ou seja, eu atazanei tanto a vida de uma pessoa que eu tirei todo o equilíbrio espiritual dessa pessoa e essa pessoa cometeu o suicídio. E aí? Aí ele fala, nossa, infelizes deles, porque responderão como um assassino. Ou seja, quem leu o livro da Ivone
tem uma cena muito clara, que o espírito faz uma obsessão tão forte na moça que ela vai e se joga do penhasco. Na hora que ela se joga do penhasco, ele assusta, o espírito que é obsessor, ele se assusta, e ele foge e tenta se esconder, que nem uma criança. Ela usa, inclusive, esse termo, né? Por quê? Porque ele começa a sentir o peso da responsabilidade do que ele tinha acabado de fazer, tá certo? Então, ele vai ser penalizado? Lógico que ele vai ser penalizado, né? Porque o mal que a gente faz, nós respondemos por ele, e o bem que nós deixamos de fazer, também respondemos por ele, e o mal que ocorre devido ao bem que eu deixei de fazer, nós também respondemos por ele. Então, imagina, um espírito obsessor que obsediou tanto que produziu uma sensação dessa, aí o que acontece? Nós vamos responder por isso. Então, quem lê o livro sabe. Então, quem atazana tanto uma pessoa a ponto de fazê-la suicidar, ele é considerado pela espiritualidade como um assassino, né? Ele vai ser julgado dessa forma. Então a gente tem que tomar cuidado. Então aquele que suicidou nesse caso, ele tem desculpa? Não, ele não é desculpado, não, porque ele deveria ser um espírito, mas ele deveria se fortalecer espiritualmente para não deixar esse tipo de coisa acontecer, né? Mas aí ele vai falar, né? Que as coisas têm seus pesos, né? Vamos dizer assim. E aí ele fala, olha, o homem que está às voltas com a necessidade e que se deixa morrer de desespero pode ser considerado suicida. Aqui ele está falando daquela pessoa que se amarra naquele problema de tal maneira que ele para de agir, né? E aí, se você parar de agir para resolver a situação vai se complicando. E aí? E se ela complicar a ponto de atentar contra a sua vida? Isso é um suicídio? Ele falou, olha, é um suicida. Mas aqueles que causaram ou que poderiam impedi-lo são mais culpados que ele, a quem a indulgência aguarda. Então, no caso, tudo depende da forma, né? Como é que chama? A pureza de coração em relação ao ato, né? Então, se ele está fazendo aquilo porque ele perdeu completamente a capacidade de agir, mas tem uma pessoa espiritualmente mais forte, próxima a ele, que poderia ajudá-lo e não o faz, então há uma culpa muito grande sobre essa pessoa que poderia ajudá-lo. Por quê? Por causa exatamente do que ele descrevia. É um espírito forte, que já era para ter noção das consequências, né? Então, é disso que ele está falando. Agora, não acredite, contudo, que seja inteiramente absolvido se lhe faltou firmeza e perseverança, e se não fez uso de toda a sua inteligência para se livrar das faculdades. Então, o espírito, ele será cobrado disso. Infeliz, sobretudo, se o seu desespero nasceu do orgulho. Quero dizer, se é desses homens que o orgulho paralisa os recursos da inteligência. Não tem gente assim, você está explicando, e ele fica como se fosse um redemoinho ali, ó, rodando em volta, que se envergonharia poder ver a sua existência ao trabalho de suas próprias mãos, preferindo morrer de fome a ter que descer daquilo a que chamam de sua posição social. Aí ele fala, não há 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, enfrentar a crítica, um mundo fútil e egoísta. Não tem mais valor isso? Ele deixa muito claro, que tem boa vontade apenas. E para que eu vou ficar? Eu vou ficar valorizando esse mundo que valoriza somente as pessoas que não tem falta nenhuma, né? Não é disso que ele fala? Então ele vem e fala, sacrificar a vida à consideração deste mundo é uma coisa estúpida, porque ele não levará isso em conta. Então, ou seja, nós temos que... eu comento muito com as pessoas, não é uma frase assim para falar para uma pessoa que está se envolvendo com suicídio, né? Mas eu digo muito para as pessoas o seguinte, o mundo ele não para você catar os caquinhos na sua vida. Ele não vai parar. O que quer dizer isso? Gente, a frase nem é minha, né? Foi uma amiga que virou para o ex-marido dela, quando ligou para ela, toda chorosa, arrependida, e não sei o que, ela falou assim, olha, meu bem, eu sofri muito sua causa, agora força na peruca e aguente a vida, né? Então, aí eu achei a frase dela, ela, no dia que eu encontrei com ela estava com lágrimas nos olhos, eu falei, mas o que foi? Aí ela contou, acabou de acontecer um evento comigo aqui, pra você tem ideia, essa pessoa foi trabalhar
né, porque ela precisava receber, né, porque já não tinha mais o sustento do ex-marido, e ela precisava trabalhar. Então, ela foi trabalhar longe, né, mudou completamente de vida, mas, assim, os sentimentos existem, né? Aí ela me contou, falei para ele, por quê? Porque agora que ele viu que eu estou lutando, que eu consegui erguer minha vida, agora deu saudade, quer voltar? Não existe isso, né? Ela me falando. Mas eu gostei da frase dela. Força na peruca e segue em frente. Então, é interessante, né, a frase. Essa é uma frase que nós deveríamos lembrar, né? Os eventos que acontecem conosco, a pessoa que mais se importa com esses eventos somos nós, né? A dor, a minha dor, a primeira pessoa que deveria estar preocupada com ela sou eu. Então, assim, por isso que eu falo muito com as pessoas, a importância que nós temos de ficar com nossa linha direto com Deus o tempo todo, para não deixar que caiamos no mal, né? Ou seja, não é assim a oração do Pai Nosso? Pai, nos proteja do mal. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Tem uma parte que é nossa. Eu tenho que me esforçar para que isso não aconteça. Tá certo? Então, continuando aqui, o suicídio, na 948 agora, o suicídio que tem por objetivo escapar à vergonha de uma má ação é também repreensível, como aquele que é causado pelo desespero. Olha só, o caboclo faz uma má ação, agora quer justificar a vergonha porque descobriram, né? Suicidando, assim, fazendo piada, né? Isso não acontece com os nossos políticos, igual acontece no Japão, né? Eles acabam tirando a vida, né? O político japonês, quando ele é envolvido em algum caso de corrupção. Se fosse o caso do Brasil, Nossa Senhora, nós não teríamos nem a Câmara, nem o Senado, né? E outras áreas também. Mas não vamos falar disso, não vamos fazer piada com coisa séria. Então ele vira e fala assim, o suicídio não apaga a falta, ao contrário, aparece duas em lugar de uma. Então, assim, se você teve coragem de fazer o mal, então tenha, né, a necessária honradez de aguentar as consequências. Então, não é disso. Aí ele fala, Deus julga e, dependendo da causa, pode, por vezes, diminuir os seus rigores. Então, tudo bem, igual a gente fala, né? Por isso que a gente fala, gente, o que me pertence? Né? Eu falo assim, o que me pertence é o presente. O presente me pertence. Por quê? Porque as minhas ações passadas, a gente fala assim, as consequências delas me pertencem, em parte. Por quê? Porque Deus pode atenuar as faltas, porque ele ele vai aplicar a penalidade sobre mim proporcional ao que o meu caráter vai aguentar, né? Minha espiritualidade vai aguentar. Porque imagina que eu cometo uma falta, né? E eu não sou um espírito forte o suficiente para aguentar as consequências. Se as consequências vierem com todo o seu rigor, o que eu vou fazer? Aí eu acabo suicidando. Então, assim, não é isso que Deus quer, né? Não é isso que a espiritualidade maior quer. Eles querem o quê? Que eu aprenda. Então, o que acontece? Acontecem coisas, muitas vezes menos rigorosas, mas que me produzem um aprendizado. Agora, é interessante que na hora que essas penalidades acontecem, que a gente nota que aquele, vamos falar assim, lucro material e espiritual que eu tive daquele meu comportamento ruim, ele acaba indo embora. Não sei se vocês já notaram. Por exemplo, a gente fala assim, mas o político rouba e o dinheiro fica com ele. Gente, vocês não têm ideia do que vai acontecer com essa turma, né? Você já imaginou aquele político que desviou a verba da seca, da merenda, a hora que ele desencarnar, né, que ele será que vem? Aliás, gente, vamos ser muito sinceros, né? Nós estamos num planeta agora que está passando por um processo regenerativo. Quem não se adaptar a esse planeta, espiritualmente falando, gente, tenha certeza, não volta para cá mais. Não volta. Esse mundo aqui está se preparando para uma coisa muito maior. Então, quando a pessoa pense bem nos seus atos, principalmente seus atos morais e espirituais. Por quê? Porque dependendo, não vai voltar. Eu sinto muito, eu fico com dó de falar isso para todo mundo, né? Mas faça um esforço genuíno, sincero, de desenvolver em você uma moralidade, uma espiritualidade, e ore ao Pai
para que você permaneça no planeta Terra. Nossa, mas esse planeta é muito doido. O mais doido é que você conhece. Você já sabe como é que é. E o próximo? Como é que será? E, normalmente, espíritos como nós, trevosos, que possuem essa inteligência, e principalmente inteligência que a gente usa para fazer o mal, para a ociosidade e tudo mais, normalmente, quando a gente volta para um mundo materialmente atrasado, e nós seremos as inteligências que ajudarão a desenvolver aquele local. Agora, você imagina nós voltando no tempo para que a gente volte, porque essa inteligência, esses dons que nós temos, né, que nascem conosco, que permanecem conosco, que nos formam adquirindo, aí você vai fazer uso de toda essa inteligência, não mais na maldade, mas lá atrás tentando ajudar, lá atrás que eu falo assim, no mundo onde você vai tentar ajudar a evoluir, né? Aí você vai ter tanta saudade do paraíso, né? Não é Adão e Eva? Saudade do paraíso. Nós vamos ter muita saudade. Por isso que eu falo com as pessoas, gente, já que nós estamos passando na transição planetária, vamos fazer um esforço genuíno de melhorarmos espiritualmente e moralmente, para a gente conseguir atingir esses objetivos de permanecer aqui no planeta Terra sem atrapalhar a sintonia do planeta e, principalmente, ajudando o planeta a evoluir, né? Continuando a pergunta, nós estamos na 949, aí ele fala, mas e no caso do suicida que tem por objetivo impedir que a vergonha envolva filhos ou família, ou seja, eu posso perdoar um pai que ele faz isso porque pode atenuar a vergonha que os filhos e a família estão passando? Gente, aquele que age dessa forma não procede bem, mas acredita que sim, que Deus levará isso em conta, a sua intenção, porque será uma expiação que a si mesmo se pôs. Ele atenua sua falta pela intenção, mas nem por isso deixa de cometer. É muito sério. É aquilo que eu falei. Deus, ele quer que a gente se esforce ao nosso máximo. Quem leu, eu não lembro agora, não vou lembrar o nome eu não vou lembrar o nome do romance. Mas, nossa, a gente está lendo assim, aí você começa a torcer, porque é a hora que a menina desiste de ser uma mulher direita e ela começa a se prostituir, né? Não necessariamente, mas se comportar mal para conseguir galgar o degrau da sociedade. Aí aquilo você está lendo o romance, você começa a torcer por ela, não faz isso. Você começa por quê? Porque na hora que você se envolve com coisas imorais, é muito difícil, são tentáculos, ele vai te abraçando, é muito difícil sair daquilo, né? A gente vê isso acontecer o tempo todo na sociedade. E aí ele fala, ó, se os abusos de sua sociedade forem abolidos, bem como os preconceitos, não terão mais suicídios. Aí o Kardec, completando a resposta, ele fala, aquele que tira a própria vida para fugir à vergonha de uma má ação, prova que tem mais em conta a estima dos homens que a de Deus. Não é verdade? Para pensar. Eu fico com tanta vergonha em relação aos homens que eu esqueço de ter vergonha em relação a Deus. Aí eu saio dessa vida para dar justificativa para os homens, esquecendo que a minha vida pertence a Deus. Então eu não deveria nunca desrespeitá-lo a esse ponto, tirando minha própria vida. Então, Deus, muitas vezes, ele perdoa o arrependimento sincero e leva em conta o nosso esforço de reparação. É isso que nós temos que trabalhar quando a gente está com vergonha de algum ato. Eu traí a minha família, que não sei mais o quê. Gente, se esforce. Não pense em suicídio. Não é por aí o caminho, né? Continuando aqui na 950, e ele fala assim, mas e o que pensar naquele que tira a própria vida na esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor? Eu falo, aí não, é outra loucura. Ele vira e fala, olha, que faça o bem estará mais seguro de alcançá-la, pois daquela maneira retarda a sua entrada no mundo melhor. Ou seja, o fato de eu falar que o lado de lá é melhor que o lado de cá, não quer dizer que isso é um passe livre para todo mundo pular para o lado de lá. Não é isso, né? Não existe isso. Então, tem um filme, que eu esqueci o nome do filme,
o filme é justamente disso, que um cientista consegue provar cientificamente que existe a vida do lado de lá, então, ou seja, a vida continua. E que isso fez com que várias pessoas da humanidade começassem a tentar contra a própria vida, porque já que não estava satisfeito com essa, vamos ver o que vai ser a próxima. Como se fosse uma loteria, não é assim. A nossa vida, nós somos espíritos e devemos respeito ao Pai. Existe um plano para nós. Na hora que eu interrompo um plano do Pai, eu estou tirando a sintonia do universo. Então, eu vou ter que fazer o universo de novo voltar à sua sintonia. Então, não dá para eu ir para uma vida melhor atentando contra a minha vida. E aí eu volto para completar a vida que eu interrompi. Né? Isso é uma falta. Não abre jamais o santuário dos eleitos. Ele termina a frase deixando muito claro. Então, o fato de eu atentar a minha vida, isso não vai me levar para o mundo dos eleitos. Muito pelo contrário, eu vou para um mundo de provas e expiações do lado de lá. Eu vou ser recebido por espíritos muito trevosos. Né? Até porque eu vou sair daqui e vou chegar do lado de lá do mesmo jeito que eu estou aqui. Como é que eu estou aqui? Eu estou mal espiritualmente, eu estou mal psicologicamente, então eu vou chegar do lado de lá do mesmo jeito. E aí o que vai acontecer? Nem o socorrista consegue chegar perto de mim. Então não faz o menor sentido uma pergunta dessa, né? Vou tirar minha vida para chegar mais cedo a uma vida melhor. Isso não existe. Isso não existe. Então, nós já estamos faltando um minuto aqui para terminar o nosso horário. Nós vamos parar aqui na 951 e lembrar que, né, é muito importante a gente conversar a respeito disso, da gente se fortalecer espiritualmente. Por quê? Porque você não sabe a hora que você será desafiado pela vida. Então, não brinque com isso. Né? Eu falo muito com as pessoas, assim, muito cuidado no campo que você resolveu jogar. Você pode não conhecer aquelas regras. Né? E aí, você se achar a pessoa injustiçada. Não existe injustiçado no planeta Terra. Existe injustiça, que é diferente. Nós recebemos aquilo que nós plantamos. Né? Nós já sabemos disso. Então, eu vou encerrando por aqui. Eu agradeço a presença de todos, né, que nos ouve, nos acompanha nesse estudo rápido, e principalmente as pessoas que nos ouvem em outros horários, porque não conseguem acompanhar na mesma hora que nós estamos aqui falando. Aguardo vocês na quinta-feira, né? Se Deus quiser. Eu vou viajar na quinta logo cedo, mas acredito que eu retorne a tempo, tá? Do nosso estudo. Vou fazer um esforço muito grande de estar aqui com todos vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês e pela atenção de vocês. Um grande abraço e até quinta-feira.